Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Santo Espírito esteja com cada um de nós nessa noite. Amém? Se nós estamos aqui reunidos, não é por nossa própria vontade, é porque o próprio Deus chama. O próprio Espírito Santo, ele já vai falando aos nossos corações. Quando a gente vai se colocando na presença dele, vai falando: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero entender a tua palavra, eu quero entender o que o Senhor ainda quer mexer na minha vida, na minha casa e na minha família. Nós vamos passear por alguns textos bíblicos hoje, e nem todos vocês precisam abrir, porque não vai dar tempo. Mas o primeiro que eu quero ler é Provérbio 18, 20 a 21, que diz assim: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbio 18, 20 a 21. A parte do versículo que eu quero dar mais ênfase é: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Você já refletiu sobre o poder, a força de uma palavra dita? Talvez assim, o nosso tempo ele não leve tão a sério as palavras. Nós vivemos assim num tempo e numa geração que a gente gosta muito de brincar, de falar coisas, de rir, de caçoar, de zoar, de fazer piada, brincadeira. E por isso, às vezes a gente não leva tão a sério o poder e a força das palavras que saem das nossas bocas. Eu vou dar um exemplo. É muito comum, por exemplo, se mentir hoje em redes sociais. É muito comum se mentir, por exemplo, para divulgar um produto. E todo mundo aceita isso. Normal. A gente nem questiona mais. Se alguém está divulgando lá um produto, uma mercadoria, e a gente sabe que aquela pessoa nem conhece o negócio, nem é tudo aquilo que ela está falando, mas ela está falando aquelas palavras, falando: olha, é assim, 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 mesmo que elas sejam mentiras, a gente nem questiona mais. As palavras, elas perderam a sua força, o seu poder para a gente. Nós usamos palavras, nós fofocamos, nós falamos mal do outro, nós xingamos, a gente fala palavras que poderiam destruir e acabar com o coração, e a gente nem reflete sobre a força disso. Nós usamos palavras torpes e destrutivas em redes sociais. Contamos mentiras a respeito de nós mesmos. Quando às vezes a gente está acabado por dentro e postamos uma foto sorrindo, para o outro achar que está tudo bem. E lá escrevemos palavras de uma vida maravilhosa. Palavras mentirosas. Nós usamos palavras e nós falamos o que desejamos, sem nem mesmo pensar na força, no poder e na real verdade por detrás dessas palavras. E é talvez bem pelo fato de que a gente usa essas palavras com muita tranquilidade, assim, a gente nem reflete mais na verdade, no poder e na força delas, porque o nosso tempo é assim. Para nós é normal falar, e não se viver aquilo que fala, e não se examinar aquilo que fala. A gente está acostumado com isso na televisão, a gente está acostumado com isso no meio político, a gente está acostumado com isso no nosso trabalho. Só que para Deus, gente, biblicamente falando, quando a gente lê a Bíblia de início ao fim, a gente percebe como Deus leva palavras muito a sério. Por isso que quando a gente canta sobre a palavra de Deus, aquilo que Deus fala, Ele cumpre, aquilo que Ele promete, acontece. Por quê? Porque
Para Deus, algo prometido, algo falado, uma palavra tem poder e força e ela tem que ser verdadeira e real. Esse é o conceito bíblico do negócio. E por isso que a Bíblia tem N versículos e textos bíblicos falando para a gente tomar tanto cuidado com a língua, cuidado com o que a gente fala, com aquilo que a gente professa. Porque como diz Provérbio 18, 21, a língua tem poder sobre a vida e a morte. Ou seja, as palavras que saem de uma boca podem agir na vida de alguém tanto para a vida quanto para a morte. Falando no âmbito familiar, começa de rever aí a tua semana, o teu mês, começa de pensar como é que é o teu dia a dia. Quais são as palavras que têm sido proferidas dentro da tua casa, no teu lar? Como vocês se tratam dentro de casa? Ou nem existe palavra, o que talvez também seja tão ruim quando nem se fala mais. Quais são as palavras que nós falamos? Como você conversa? Quais são as palavras que você fala para as pessoas da tua família, para a tua parentela, para as pessoas do teu trabalho, para as pessoas na tua escola? Quais palavras têm saído da tua boca? Como você se refere, como você trata, quais palavras saem para o seu cônjuge, para os seus filhos, para aqueles que ainda são filhos? Como você fala com os seus pais, principalmente quando eles não estão vendo? Como é que você conversa sobre os teus pais no WhatsApp com os teus amigos? Nós gostamos muitas vezes de mostrar que somos uma boa família, de princípios e valores, até cristã e evangélica, no domingo no culto. Mas quando nós chegamos em casa, é como se a gente tirasse a roupinha do culto. Engraçado que todo mundo sabe que eu tenho uma roupinha do culto, né? E daí todo mundo fala, hoje é dia. Se eu não venho com essa roupinha aqui, o pessoal fala, tu não vai pregar hoje? Como se quando eu chegasse em casa, eu tirasse a roupa do culto e se tornasse uma outra pessoa. E deixasse tudo aquilo que eu ouvi, tudo aquilo que eu adorei, que eu louvei, lá numa construção, chegasse em casa e fosse outra pessoa. Tirou a roupa de culto, tirou a máscara de culto, aí vem palavrões, xingamento, ódio, raiva, briga, ofensa, fofoca. Resumindo, vem palavras de maldição. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E que forte é isso. Pais, mães, vocês sabiam que vocês têm poder e autoridade sobre a vida dos seus filhos para abençoá-los com palavras? Vocês sabiam também que vocês têm poder e autoridade para amaldiçoá-los com as suas palavras? As palavras que a gente professa para a geração mais nova, avós, tios, tias, padrinhos, madrinhas, as palavras que saem da tua boca, aquilo que você fala para a geração mais nova, pode ser bênção ou maldição sobre a vida dela. E a gente não tem lembrado disso quando as palavras têm saído das nossas bocas. E a Bíblia nos mostra como Deus leva isso muito a sério. Agora eu quero convidar a comunidade a abrir lá em Gênesis 48. Nós vamos ler do 8 ao 16. Gênesis 48, do 8 até o 16. Nós temos na Bíblia vários exemplos de palavras de bênção e de maldição. De forma bem especial, no Antigo Testamento, a gente vê que existia uma cultura de repassar a bênção de Deus para a próxima geração. Nós vamos ver isso depois também, mais a fundo, quando nós estudarmos a família dos patriarcas. Mas hoje nós queremos ver uma partezinha dessas bênçãos. Jacó foi um homem que roubou a bênção do irmão mais velho, enganando o pai.
mas que teve um encontro com Deus, né? Que passou por um encontro com Deus, teve uma mudança de vida, mudança de caráter, e quando ele chega na sua velhice, ele abençoa os seus filhos e os seus netos. E aqui em Gênesis 48, nós vamos ver Jacó abençoando Efraim e Manassés, os dois filhos de José. Filho que ele achou que estava morto por muitos anos e na sua velhice ele reencontrou. Quando ele reencontra, ele conhece também os seus netos e a alegria dele é tremenda diante de poder ver Efraim e Manassés. Então, Gênesis 48, do 8 até o 16. Israel e Jacó é o mesmo nome, tá? É que Deus muda o nome de Jacó para Israel. Então, aqui vai estar escrito Israel. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: nunca pensei que veria sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida, José os tirou do colo de Israel e curvou-se com o rosto em terra. Curvar-se com o rosto em terra é demonstrar profunda de prostração, de respeito, de se dobrar diante daquele que tem autoridade sobre você, de se pôr em posição de humilhação, de menor. Isso é que José faz diante do pai dele já de idade. E José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora esse fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o mais velho. E abençoou a José, dizendo: que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida, até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe estes meninos, sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Até aqui. O Antigo Testamento ele tem vários relatos de bênção e de maldição sobre a vida de alguém, como a gente já ouviu. E nesse relato aqui, o Jacó, aquele que roubou a bênção do irmão mais velho dele, o Esaú, quando ele era novo, ele então reconhece Efraim e Manassés, ele não conseguia ver direito, por isso que ele pergunta para José quem é que está aí. Eram os dois filhos de José. E a alegria dele era tão grande, porque ele achava que José tinha sido morto, quando os irmãos vendem José para o Egito e falam para o pai que ele tinha morrido, né? Então ele reencontra anos e anos depois, e José já estava casado, já tinha filhos e tal. E a alegria dele é gigantesca, porque então agora, além de ter um filho de novo, ele tem netos. E ele fala, então traga eles que eu vou abençoar você e vou abençoar eles. E é interessante que quando ele vai abençoar, José faz o quê? José coloca o Manassés, que é o mais velho, sobre a mão direita de Jacó, de Israel, e o Efraim, que é o mais novo, sobre a mão esquerda. Só que o Jacó, ele cruza as mãos, colocando a sua mão direita sobre o mais novo. E aí o José tenta corrigir, e Jacó fala, não, é assim mesmo, eu sei o que eu estou fazendo. A bênção aqui é para o Efraim, e a bênção da mão esquerda é para o Manassés. Por que ele faz isso? Porque a bênção que Jacó dá não é simplesmente palavras lançadas ao vento. Sabe, quando a gente só fala da boca para fora? Não.
ali eles entendiam que essa bênção era não só assim uma palavra de despedida, como parece, mas era também uma profecia sobre a vida daquela pessoa. Era como se Jacó, se Israel estivesse, quando ele impusesse as mãos, falando aquilo que viria a respeito de Deus. Então, era entendido como palavra de Deus também sobre a vida daqueles jovens. E Jacó, ele toma Efraim e Manassés para ele. Ele fala assim, olha, os outros filhos de José que você tiver vão ser seus, mas Efraim e Manassés vão ser considerados meus filhos. E ele abençoa Efraim e Manassés como seus filhos e não como seus netos. E o que isso faz de diferença? Isso faz de diferença que séculos depois, quando eles saem do Egito, não é considerada a tribo de José como uma das 12 tribos. São consideradas as tribos de Efraim e Manassés. Efraim e Manassés entram na contagem das 12 tribos de Israel, assim como os outros filhos de Israel. A bênção que Jacó dá ali séculos antes vai acontecendo no decorrer da família desses homens. Essa bênção era levada tão a sério que José fica preocupado de o pai dele não entender o que está fazendo e fazer errado. E ele fala, não, é isso mesmo. Eu cruzei as minhas mãos, ele sabia o que estava fazendo, dando a bênção para aqueles 2 netos dele, que a partir dali são considerados como filhos. Logo depois no texto, Jacó vai abençoando cada um dos seus outros filhos. Jacó tinha 12 filhos. No entanto, na contagem das tribos de Israel, José, ele cai fora, digamos assim, e Levi também. Por que Levi cai fora? Porque Levi, eles são os que cuidam do templo. Então, eles não ganham terras. Então, não está na divisão das tribos. Mas Efraim e Manassés estão. Isso ali, essa palavra que Israel dá sobre a vida de Efraim e Manassés, se cumpre também através dessa bênção a vontade de Deus para essas 2 tribos. Eles entendiam que uma palavra dada, uma bênção e uma maldição eram palavras sobre a vida deles. Anos antes, quando Jacó engana o pai e rouba a bênção de Esaú, Esaú fica frustrado, bravo, desesperado, porque ele não ia ter a bênção do pai. Porque ele queria aquela bênção que era dele. Não são apenas palavras, é realmente uma bênção professada sobre a vida da outra, que se cumpre. No Antigo Testamento, a palavra de bênção ela é dada normalmente por uma pessoa mais velha, por um ancião, e ela era compreendida como vontade de Deus sobre a vida daquela pessoa. As palavras de um pai para o seu filho, até de uma mãe, de um avô, de uma avó, de um tio, de uma tia, eram palavras que marcavam o futuro daquele que recebia essas palavras. E olha só que interessante, nós vivemos num tempo em que isso não faz mais sentido. Quando eu era mais jovem e eu lia os textos, assim, principalmente de Gênesis, onde a gente vê vários relatos de bênção, de passando de pai para filho, eu ficava pensando, mas por que isso? O que isso significa? Por que eles fazem isso? Será que até hoje isso é importante? Por exemplo, semana passada nós vimos que Ana escolheu o nome de Samuel segundo aquilo que tinha acontecido na vida dela. Samuel recebeu esse nome porque significa eu pedi ao Senhor. O nome de Samuel tinha um significado. Eu ficava pensando, será que hoje isso seria importante ainda para a gente? Os pais abençoarem seus filhos? Ou na hora de dar um nome para uma criança a gente se preocupar? O que aquilo significa? Por que isso existe no Antigo Testamento? Por que Deus troca o nome das pessoas quando Ele chama elas? O que isso tem a ver conosco ainda hoje, né?
E olha como a gente faz, como a gente usa as palavras hoje. Quantas casas, quantas famílias têm usado mais palavras de maldição do que palavras de bênção? E quando eu digo palavras de maldição, eu escrevi aqui alguns exemplos, algumas frases, que talvez você já tenha ouvido algo parecido ou bem igual. Frases como: você não vai ser ninguém na vida. Ou você é um inútil. Ou você não presta. Você não vai dar nada. O que vai ser de você quando você crescer? Você não sabe fazer nada direito. É o imprestável, igual seu avô. Ainda quando compara com antigas gerações que traumatizaram a gente. São palavras de maldição sobre a vida de uma criança. A gente acha que não, mas destrói a vida de uma criança e de um jovem crescer ouvindo esse tipo de coisa. Tem lares em que se ouve isso todos os dias. Eu conheci uma criança que era gêmea. Tinha 5, 6 irmãos. Era um menino de 5, 6 anos. E 6 anos, acho que ele tinha na época. E num belo dia ele enlouqueceu num projeto em que a gente trabalhava. Mas ele enlouqueceu a ponto de bater em todos os professores, bater em todo mundo, quebrar carro e tudo mais. 6 anos. Só que no projeto, quem já trabalhou em projeto sabe que se você encosta a mão na criança até para parar ela, para acalmar ela, ela fica roxa ou qualquer machucadinho possível, o projeto é processado e se fecha um projeto desse. Era um projeto de igreja. Para acalmar aquela criança foram horas até ela parar de jogar pedra nos professores. Teve gente que ficou roxo e tudo mais. 6 anos. E a pessoa que acalmou, eu conheço a pessoa. E eu falei assim: como você conseguiu manter a calma, porque eu conheço a pessoa, diante de uma situação dessa? E a pessoa me falou assim: Daline, essa criança é gêmea de uma outra menina, era um menino. Quando eles nasceram, a mãe só queria a menina, não queria o menino. Ela deixou ele no inverno para morrer no relento. Quem tirou essa criança do frio foram os avós. Mas essa criança cresceu ouvindo: você não deveria ter nascido. Eu não queria você. Por que você está aqui? Você só me atrapalha. Você só me dá gasto. Você é só uma boca a mais para alimentar. Aquilo tudo que aquela criança fez foi só uma forma de falar: gente, eu estou aqui. Vocês estão vendo que eu estou aqui? Eu estou aqui. Com toda a força que ela tinha. Como que eu ia ficar com qualquer sentimento de raiva daquela criança, sendo que há 6 anos ela já ouvia que ela não era amada, nem pela sua própria mãe? Palavras de maldição que vão destruindo o coração de uma geração, de uma criança. Sem falar nos palavrões e xingamentos que a gente tem na boca. Seu filho de não sei o quê, vai tomar não sei onde, seu inútil, seu imprestável, seu burro, idiota, e daí por diante. Gente, quando um adulto, uma pessoa mais velha, um avô, uma avó, um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um padrinho, uma madrinha, um professor, fala palavras desse tipo para uma nova geração, são palavras de maldição que ele está falando sobre a vida do outro. Lembra de Provérbios? As palavras têm poder sobre vida e sobre morte. Para você, essas palavras podem ter pouca força. Você pode pensar: não, mas a gente fala isso da boca para fora. É na hora da raiva. Mas para Deus, no entanto, a palavra tem força e poder. E se você usa ela para maldição, ela pode destruir vidas. Ela pode levar uma pessoa a uma profunda depressão, ela pode levar uma pessoa ao suicídio. A gente não fica sabendo, mas o número de suicídio entre adolescentes é muito grande. Porque é uma fase onde essas frases começam a doer mais.
onde o seio familiar bagunçado e desestruturado começa a confundir mais a cabeça. O suicídio entre adolescentes é algo muito grande. Mateus 12, 36 e 37. Mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absorvidos, e por suas palavras serão condenados. Cada um de nós vai prestar contas das palavras que nós falamos. Seja ela aqui de boca, que dá para ouvir, seja ela escrita em redes sociais, em WhatsApp, onde às vezes a gente solta o verbo sem medo nenhum, porque parece mais fácil. São palavras que saíram do nosso coração para algum lugar. E não apenas os mais velhos, mas os mais novos precisam prestar atenção nisso. Você que é jovem, você que é adolescente, quais são as palavras que têm saído da tua boca? A gente tem uma geração que tem uma boca suja que é lindo de ver. Palavrão, palavras referentes à sexualidade, torpes, ridículas, saem com muita facilidade da nossa boca. Mas não só isso. Quando a gente é para falar e destruir também as pessoas que têm autoridade sobre a nossa vida. Quais são as palavras que saem, quais são as palavras que vocês escrevem nos grupos de WhatsApp de vocês, quando vocês estão se referindo aos seus pais? Quando vocês estão se referindo aos seus professores? E também a pastora, viu? Fica a dica. Eu conheci uma mãe que pegou o celular do filho um dia, fez ele colocar a senha na frente dela e começou a ler os grupos. E tinha lá grupos, um grupo específico de jovens que acabavam com os pais. Acabavam com os pais. Aquele celular tinha custado mais de R$1.000 na época, ela estava pagando ainda. Ela pegou aquele celular e destruiu o celular para não destruir o filho, eu acho, de tanta raiva. Mas tu já pensou? Uma mãe que está fazendo o esforço, um pai que está fazendo um esforço, errando, ok? Errando. Mas fazendo um esforço gigantesco para sustentar, para criar, para educar, para ensinar. E aí pega um celular que ela estava pagando e olha os grupos e lá ela se sente um lixo com aquilo que estava sendo escrito sobre ela, sobre o pai, sobre a família. Num grupo de jovens que fez um grupo só para acabar com a própria família. Nós vamos prestar contas também dessas palavras que nós falamos. Uma palavra tem poder. E a gente não pode esquecer disso. Você tem falado palavras inúteis? Como diz aqui em Mateus 12? Os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Não se enganem, aqui também entra as palavras que a gente fala nas costas do outro. Às vezes, a gente, por estar desabafando, falando com outra pessoa, a gente fala a respeito de um terceiro, palavras que se aquele terceiro tivesse ouvindo, ia acabar com ele. Ia destruir com ele. Como que a gente tem coragem de falar algo pelas costas que a gente não teria coragem de falar na frente? Isso também são palavras inúteis. Isso também é pecado. Mateus 12, 34, Jesus falando: raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do quê? Do que o coração está cheio. E quando a gente lembra dessa parte, a boca fala do que o coração está cheio, aí a gente pede todo o argumento de se justificar, falando, não, eu estava brincando, né? Não foi bem assim, foi da boca para fora. Mas da boca para fora vem do coração. Se a gente está cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de amargura,
cheio do inimigo dentro do coração, se não é Deus que está habitando ali, meu querido, não vai sair coisa boa. Vai de mal a pior, e daí a boca vai mostrar isso também. Daí a boca vai mostrar esse ódio, essa raiva, essa distância de Deus. Avalie o que está em teu coração. Não adianta corrigir só da boca para fora, tem que corrigir dentro do coração. Se a minha vontade é de falar palavrão, eu tenho que pensar, mas Deus, de onde vem isso? O que tem no meu coração para eu estar pensando isso, para eu estar querendo falar isso? Para o meu desejo ser de apenas falar palavras dentro da minha casa que destroem as próprias pessoas que eu amo? Deus, o que está acontecendo dentro de mim? Não adianta a gente vestir uma máscara de vez em quando tentando mostrar algo, se dentro do nosso lar, se lá no nosso íntimo é bem diferente. Gente, quanto mais a gente esconde a verdade, mais o diabo milita sobre a nossa vida. A gente precisa ser sincero diante de Deus. A gente precisa ser sincero diante da nossa família. A gente precisa encontrar pessoas com que a gente possa falar: olha, o meu coração está banhado em ira, em raiva, em ódio. Eu só quero xingar, eu só quero falar palavrão, eu só quero sumir com as pessoas da minha casa. Eu preciso confessar isso, eu preciso trabalhar isso, Deus precisa mudar isso no meu coração. Quanto mais a gente esconde, quanto mais a gente coloca uma máscara, mais isso vai crescendo. Semana passada nós ouvimos a história de Ana, e a Bíblia fala que a amargura estava crescendo no coração de Ana. Como é que ela venceu a amargura? Orando, se derramando diante de Deus. Fala: Deus, eu não aguento mais. Eu não posso mais lidar com isso. E a amargura, ela é como se fosse um capim, um inso, um mato, uma erva daninha que vai se proliferando e vai crescendo no nosso coração, e quando a gente vê, a gente não tem mais amor ali dentro. Pensa bem. Vai revisando assim os teus dias, as tuas semanas. Quais são as palavras que fazem parte do teu vocabulário? O que você tem falado aos seus filhos? O que você tem falado aos seus pais? Como você trata os seus irmãos, o seu cônjuge? Agora bem para os pais. Efésios 6:4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pai, mãe, você que cria, você que educa, você que cuida, você tem autoridade para abençoar o teu filho e a tua filha. Padrinhos, madrinhas, quando vocês assumem um compromisso de ser padrinho e madrinha de uma criança, de um jovem, de um adolescente, vocês estão recebendo autoridade para abençoar, educar e aconselhar essa criança. Porque muitas vezes ela não tem isso em outros âmbitos. E se você vê que ela não tem isso em outros âmbitos, é teu dever, não teu direito, é teu dever intervir na vida dessa criança, desse jovem. Vocês têm autoridade para abençoar os seus filhos, abençoar a nova geração, os mais novos. Uma pessoa mais velha tem autoridade sobre a vida de um mais novo. Também assim é na fé, de um novo convertido, de alguém que ainda está conhecendo a Jesus. Uma pessoa mais velha na fé tem autoridade para levar palavras de bênção sobre a vida dessa pessoa que é mais nova na fé. Mas o que tem ocorrido nos nossos dias? Parece que os pais, as mães, os avós, os tios, aqueles que cuidam, que educam, não conseguem mais ensinar a nova geração a ouvir a voz de Deus. Não conseguem ensinar mais a nova geração a ter um relacionamento com Jesus, a conhecer Jesus de perto. Nós temos famílias desconexas, onde a gente tem uma geração que é fervorosa, que conhece a Deus, mas uma nova geração que nem acredita mais. Como é que a gente faz isso? Onde está o erro?
que tem ocorrido nos nossos dias que os pais não possuem mais autoridade sobre a vida dos seus filhos? Os filhos não demonstram mais amor e respeito pelos pais. Os motivos são diversos, a gente não vai entrar nisso agora. Mas eu quero dar 2 exemplos de bênção que a gente precisa repensar. O primeiro, até esses tempos foi comentado numa célula e eu fiquei pensando depois daquilo, assim, foi bem legal que a gente conversou sobre isso numa das células, que foi depois da pregação, acho que do homem, do papel paterno. É o hábito de pedir a bênção aos mais velhos. Quem aqui ainda tem o hábito de pedir bênção aos mais velhos? Quem aqui, deixa eu ver dos jovens, quem de vocês pedem bênção aos mais velhos? Ok. Só para eu saber. Esse era um hábito muito presente em muitas famílias. Eu digo assim, a minha família não tinha esse hábito. Dentro do nosso seio familiar não se tinha esse hábito. Na minha cidade, isso era um hábito um pouco mais de quem vinha da igreja católica. Ali a gente percebia que existia mais o hábito da bênção, né? E eu não entendia muito bem por que eles, né, os meus colegas pediam a bênção para os pais deles e tal. Eu não entendia muito aquilo assim. Mas eu pergunto, por que isso tem se perdido? Por que isso tem diminuído? Será que é porque a gente não ensina mais? A geração mais velha não está ensinando para a mais nova? Ou será que perdeu significado? Perdeu sentido? Quando vocês pedem a bênção e alguém fala para vocês que Deus te abençoe, você está entendendo o poder dessa palavra que estão professando sobre a tua vida? Quando você está pedindo a bênção de alguém, gente, bênção é palavra de salvação e de vida para a vida do outro. É falar sobre a palavra que sai da boca de Deus para a vida daquela pessoa. Quando você dá a bênção para alguém, você está entendendo a dimensão do que você está falando. E aí, sobre tomar e receber a bênção também, entra aqui no mesmo exemplo, a bênção que nós temos no final do culto. Quando a gente faz o ato assim, quando é com uma pessoa, a gente normalmente junta as mãos assim, né? E quando é no final do culto, a gente coloca as mãos assim no sentido de que a gente se coloca para receber a bênção, em humildade, né? Será que a gente entende o poder, a força de uma palavra dada sobre as nossas vidas, uma palavra de bênção? Ou para a gente é mero rito? A pastora faz e a gente só repete? A gente só ergue a mão para não ficar fora do padrão ali? Né? Porque todo mundo fez, eu faço também. Vocês entendem que quando Israel dá a bênção para os seus netos e para cada um de seus filhos, ele estava também dando uma palavra do que ia vir sobre a vida deles? Consagrando também o futuro deles? Tendo uma palavra profética sobre a vida deles? E quando a gente traz uma palavra de bênção, a gente está pedindo e clamando que o poder, a salvação e o cuidado de Deus esteja sobre a vida daquela pessoa. E quando a gente traz uma palavra de maldição, é o oposto disso. O segundo exemplo que eu gostaria de dar, e que é um exemplo que me chama muita atenção, porque para mim foi muito importante no meu processo, é o exemplo do casamento. Antigamente, isso eu entendi quando eu fui casar também, quando eu fui fazer o convite do meu casamento, se escrevia nos casamentos, assim, no convite, se escrevia assim, o nome dos pais, né, dos noivos ali, aí vinha embaixo, convidam para a bênção matrimonial de o nome dos noivos, né? Eu sempre ficava pensando, mas por que raios os pais convidam? Por que está aqui o primeiro nome dos pais, como se fosse, né, o mais importante, o primeiro no convite? E eu fui tentar entender isso, porque eu precisava fazer meu convite de casamento, né? Mas a questão é o seguinte, quando a gente entende qual é o papel do pai e da mãe sobre a nossa vida, quando um pai e uma mãe entendem qual é o papel deles sobre a sua vida, no casamento, lembrem lá da primeira pregação, é um novo ciclo que está se iniciando. É homem e mulher que estão deixando pai e mãe e se tornando uma nova família. Então, a última coisa que pai e mãe fazem
como família dentro do seu seio pelo um filho é dar a bênção para a nova família que ele está formando. A partir dali, a gente é parente. A família do teu filho, daí é a família que ele formou com a esposa e com os filhos dele. Então, a última coisa que um pai e uma mãe fazem no sentido de bênção no seio familiar, debaixo da sua proteção, é essa bênção do casamento. Depois, ele está formando uma nova família. Ele iniciou o seu próprio ciclo. E é por isso que num convite de casamento se coloca lá quem convida e quem chama para essa bênção são os pais. Porque é eles que estão fazendo aquilo pelos filhos. E é por isso que antigamente, por exemplo, na minha família isso ainda é muito presente, meus pais ainda fizeram isso por mim e pelo meu irmão, quem pagava os custos do casamento eram os pais, não eram os noivos. Na nossa cultura familiar era assim, pelo menos. A gente teve que insistir para ajudar em uma coisinha ou outra. Mas meus pais entendem, olha, aqui agora vocês vão caminhar, né, a sua família, então a gente faz isso por você. Se a gente for ler os patriarcas, Abraão fica preocupado com Isaac e fala, nós precisamos de uma esposa para Isaac. Por quê? Porque é um novo ciclo de uma nova família que se reinicia. E hoje em dia, me parece que o pai e a mãe são meras ilustrações nos casamentos. É só para ter com quem entrar ali, para não entrar sozinho. Sendo que não. A palavra de bênção que os pais dão ali, quando o pastor convida os pais e fala, agora vamos impor as mãos sobre a vida desses noivos. Deus está ali, ouvindo também a bênção que a família, que os pais professam sobre a vida dos filhos. A gente precisa ensinar que a autoridade de pai, de mãe, de avô, de avó, é importante sobre a vida deles. Faz parte da bênção matrimonial. Além do papel ali do pastor ou de quem ministra o casamento e dá a bênção em nome de Deus, a bênção dos pais, que estão entregando aos filhos a uma nova família, a um novo começo. E a gente perdeu isso. Porque a gente vai num casamento ou vai em qualquer cerimônia hoje em dia, até num batizado. E parece que é só palavra por palavra. A gente não entende mais que palavra tem poder sobre vida e sobre morte. A gente precisa recuperar, isso é bíblico. As palavras que nós professamos, aquilo que nós ensinamos, tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Tiago 3, 9 e 10. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Tiago 3, 9 e 10. Ou da nossa boca saem palavras de bênção, ou da nossa boca saem palavras de maldição. As duas coisas. Tiago está dizendo, não dá para ser. Não adianta bem dizer a Deus com louvores e com palavras aqui no culto. E quando chega em casa ou quando já entra no carro, sair daqui brigando, discutindo, xingando, falando frases de maldição sobre a vida do outro. Ou você abençoa, ou você amaldiçoa. Quais palavras você tem usado? E não se esqueça, para Deus, palavras têm poder. Assim como vimos na semana passada, que uma promessa feita diante de Deus deve ser levada muito a sério. Porque Ana prometeu e Ana cumpriu. Assim também são as palavras que nós professamos. Nós precisamos observar quais palavras têm saído da nossa boca. O que sai da nossa boca apenas mostra o que está no nosso coração. Por isso, se da tua boca tem saído palavras de maldição, ódio e morte, agora é momento de confessar. Se por outro lado, você, durante a sua vida, ou ainda hoje, ouve ou ouviu palavras que machucam, palavras que te mataram por dentro, palavras de maldição, Jesus tem poder
e autoridade maior sobre a tua família, sobre a tua vida, de transformar essas palavras que foram lançadas sobre ti em bênção e paz. Isso a gente precisa entender também. Se na tua casa, se no teu lar, você tem falado palavras duras, se você tem falado sobre a vida de outras pessoas, seja na frente ou seja nas costas, seja sobre teus filhos, teu cônjuge, teu patrão, teu professor, seja quem for, palavras de maldição, confesse. Peça perdão a Deus. E se for necessário, perdão à pessoa a quem você está matando e machucando. Se por outro lado, você ouviu ou tem ouvido essas palavras, e isso ainda te marca, e isso ainda te machuca, então que você possa entregar isso diante de Jesus e saber que a autoridade e o poder de Jesus é maior do que dessas pessoas que professaram essas palavras sobre ti. Que Ele pode transformar, que Ele pode curar as dores e as marcas que ficaram daquilo que você ouviu. E nós queremos agora ter um tempo de oração, e quero convidar quem deseja confessar, ou quem deseja perdoar. Se você quer confessar diante de Deus as palavras que têm saído da sua boca, que não são segundo a vontade dEle, que você venha aqui à frente, alguém vai orar contigo. Mas se você deseja perdoar pessoas que falaram essas palavras e que te machucou, que foi doendo e dói até hoje por dentro, que também você possa chegar aqui e alguém vai orar com isso, para que isso não mais aconteça nos nossos lares, para que a gente tenha famílias que vivam a fé cristã de verdade dentro de casa, que nós tenhamos uma próxima geração marcada por palavras de bênção, que entendam e vivam a bênção de Deus sobre a vida delas. Amém? Que você se sinta à vontade para orar e entregar isso diante de Deus. Vamos nos colocar de pé também, em sentido de respeito e de humildade diante de Deus, por esse momento de oração. Que seja sincero e que venha do teu coração.